Então, vamos lá para a nossa segunda aula do dia de hoje. Estamos falando sobre folclore. Eu confesso que é um conteúdo que eu acho, além de muito atrativo, muito divertido, porque a gente acaba lembrando de muitas coisas que são passadas de geração em geração. Vamos ver qual é o nosso objeto de conhecimento? Práticas de análise linguística, de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos e variedades linguísticas e variantes de estilo. E o nosso detalhamento é estilos de produção artística, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas nas interações sociais para a construção do projeto de vida do estudante, valorizando a diversidade linguística. A diversidade, né, gente? A gente sabe que o nosso Brasil, ele é um país muito diverso. São várias culturas que aqui habitam, né? Eu sempre falo nas aulas que a gente precisa respeitar. Porque não é porque eu não pertenço a determinada cultura que eu tenho que estar, né, indo em confronto com ela. Não, nós precisamos respeitar as manifestações culturais que nós temos, inclusive, dentro do próprio país, que são tão diferentes às vezes, né? Então, a cultura popular é uma forma de manifestação cultural intrinsecamente relacionada ao anônimo, ao coletivo, ao espontâneo, à tradição e à oralidade. Para Luiz Câmara Cascudo, é possível interpretar a cultura popular como resultado da sabedoria oral, memória coletiva anteposta aos conhecimentos transmitidos pela ciência. Então, olha só, sabedoria oral antes, né, daqueles conhecimentos transmitidos pelas ciências. A cultura popular, ela é transmitida da forma oral. Lembra que eu falei para vocês que a tia-avó me falou, a minha avó me falou. Aí eu já falei para minha filha, né? Então, ela é transmitida de geração a geração. São esses conhecimentos, na grande maioria, feitos através da oralidade, né, que deixam a nossa cultura popular tão rica. Para pensar a cultura popular no mundo contemporâneo, necessário se faz perceber que esta não é estática, tampouco isenta das influências do mundo, e que esta, por sua vez, reflete, reproduz e assimila a realidade. A cultura é a transmissão de conhecimentos cultivados através de palavras, gestos, costumes, ritos, histórias, tradições e as suas mais diversas manifestações de um povo: dança, música, literatura, folclore, arte. A cultura, gente, é a transmissão de conhecimento. E essa transmissão de conhecimento, ela pode ser feita de várias formas, né? Costumes, histórias, músicas, danças, as manifestações de um povo. Então, a gente transmite a nossa cultura dançando uma música específica, usando um elemento específico. E a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a apropriação cultural. A apropriação cultural é um conceito da antropologia, que é o estudo do homem, a antropologia, que significa o uso de elementos de uma cultura minoritária por outra dominante e que podem ser símbolos, costumes, vestimentas, objetos, comportamentos, hábitos, expressões artísticas, entre outros. A apropriação cultural é quando eu me aproprio de um elemento, pode ser um símbolo, um costume, uma vestimenta, de uma outra cultura. Por exemplo, se eu quiser usar aquelas roupas que as mulheres muçulmanas usam, né? Que fica só o olhinho do lado de fora. Isso é uma apropriação cultural indevida, porque não é da minha cultura, é da cultura muçulmana. Existe um contexto, um significado, uma referência histórica para aquelas mulheres estarem vestidas daquela forma.
Então, a partir do momento que eu uso essa vestimenta, na maioria das vezes, as pessoas utilizam sem conhecer o seu contexto, a gente está fazendo uma apropriação cultural. Uma das consequências mais marcantes da apropriação cultural é a descaracterização de algum elemento de determinada cultura. Quando se retira algo do seu contexto cultural e atribui-lhe outros significados, esse elemento ele perde seu valor original, esvaziando o seu sentido genuíno. Um exemplo disso é o uso de acessórios ou vestimentas de origem africana, chamadas pela indústria da moda de étnicas. Na maioria das vezes, modelos de diferentes etnias desfilam com vestimentos ou penteados de outras culturas. E assim excluem-se os próprios indivíduos pertencentes àquela cultura e que produzem aqueles elementos. Aí a gente está vendo uma imagem na nossa cartela de um indígena com o seu cocar. Por que, professora, que a senhora colocou essa imagem? Porque esse é um ícone da apropriação cultural. Várias pessoas utilizam este elemento cultural, este cocar, que ele tem um significado dentro da cultura indígena, dentro de uma etnia indígena, ele tem um significado específico, e as pessoas esvaziam esse significado a partir do momento que uma outra cultura utiliza sem nenhum significado. Porque é carnaval, eu preciso me fantasiar, vou botar um cocar e vou ser um índio. Então, aí um elemento típico de apropriação cultural indevida. Porque se você está num contexto, você precisa contextualizar aquilo, né? Às vezes as pessoas banalizam elementos culturais. Então a gente tem que ter muito cuidado. Cultura indígena, cultura africana, que tem os seus, principalmente questão de cabelo, a forma como as mulheres africanas organizam, né? Algumas tribos africanas que têm alguns elementos específicos de vestimenta, de adornos, né? E essa apropriação indevida, ela é complicada porque ela tira o conceito, né, daquele elemento. Então, vamos continuar falando sobre produções culturais. A gente vai falar agora de festas populares. Todo mundo gosta de festa, né? Eu adoro uma festa. As festas são importantes elementos da cultura popular. O carnaval, por exemplo, é uma manifestação cultural brasileira reconhecida em todo o mundo, inclusive saudades de carnaval. A pandemia está deixando a gente um pouco sem carnaval, né? Mas calma, que tudo a seu tempo vai voltar. Aí a gente tem algumas imagens de festas de carnaval que ocorrem no Brasil inteiro. É uma manifestação brasileira que o mundo inteiro reconhece. É período de carnaval, vem gente para todo mundo participar das festas. Festa junina. Adoro uma festa junina, inclusive saudades também. Celebradas no Brasil desde pelo menos o século XVII, as festas juninas constituem a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros. Ela fica atrás apenas do carnaval. Olha só, primeiro carnaval, segundo lugar, festa junina. A decoração de festa junina é feita com bandeirolas e balões. A fogueira e os fogos de artifício são itens que caracterizam o ambiente de festa junina. Gente, eu tenho quase certeza que em todas as escolas aí, comunidades, vocês fazem a festa junina, né? Com toda aquela ornamentação, e tem ciranda, e tem quadrilha, e tem fogueira, né? Então, é um elemento típico da cultura brasileira. No mês de junho, acontecem os arraiais de festa junina. Então, esses são dois exemplos de festas populares que nós temos no país. Mais uma vez, eu reforço. Dá um Google, pesquisa, né, para vocês entenderem, conhecerem outras festas populares. A gente também tem a literatura popular brasileira. A literatura de cordel, ela foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII. E também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. A gente trouxe aqui para a nossa sala a professora Joyce, e ela vai falar para a gente de uma maneira incrível o que é a literatura de cordel. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
Hoje a gente vai conversar sobre a literatura de cordel. São poemas, isso mesmo, poemas que contam para nós histórias que estão aí muito relacionadas à questão da vida do povo brasileiro. Esses poemas têm também como característica o fato de que tem uma forte musicalidade presente na composição desses textos. Os poemas de cordel se caracterizam pelo fato de serem produzidos por pessoas que são pertencentes às classes mais populares. Então, eles vão retratar nesses poemas a vida cotidiana deles, o trabalho e, obviamente, fazer críticas aos problemas que eles vivem. E vocês sabem por que a literatura de cordel tem esse nome? Ora, porque elas são, na verdade, produzidas em folhetos pelas próprias pessoas que as escrevem e vendidas em mercados populares. E sabe como é que elas são exibidas para venda? Em cordéis, que são uma espécie de varal feito de barbante em que esses folhetos são pendurados. Então, a literatura de cordel tem esse nome por causa da forma como elas são exibidas para venda. A literatura de cordel vem de uma tradição que começa lá na Europa medieval, na época das cantigas medievais. Mas aqui no Brasil, elas acabaram florescendo de maneira mais evidente no Nordeste. Então é na região do Nordeste que nós encontramos uma produção de cordel mais efetiva e mais florescida, por assim dizer. Um outro aspecto muito importante relacionado à literatura de cordel é a questão da xilogravura. Isso mesmo, a xilogravura é um tipo de ilustração que é feita a partir do entalhe de uma imagem em madeira, e esse entalhe é utilizado para imprimir os cordéis. Então, quando você compra um cordel, além do texto, que vai falar sobre a vida das pessoas e o cotidiano da pessoa, você vai encontrar também a xilogravura, que são as xilogravuras que vão representar essa vida, esse cotidiano que já aparece no poema. Um dos autores mais conhecidos por escrever literatura de cordel aqui no Brasil se chama Patativa do Assaré. E nós vamos agora conhecer um exemplo de um dos textos que ele escreveu. Vamos lá? O Poeta da Roça. Sou fio das matas, cantor de mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenhas, não faço papel de algum menestré. Sou errante cantor que vive vegando, com sua viola cantando pachola à procura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o fio do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, na serra ao sertão. Então, como nós podemos ouvir nesse poema que o poeta Patativa do Assaré escreveu para nós, ele vai trazer para nós a sua realidade, que é justamente a realidade de viver na roça, de trabalhar com essa roça e de escrever nesse contexto. De fato, ele foi uma pessoa de pouco estudo, então por isso o seu poema vai trazer para nós esse jeito de escrever de uma pessoa que pouco estudou, porém, a característica de ser de cordel está presente ali. Se nós formos observar, por exemplo, a gente vê uma preocupação com a musicalidade, com o ritmo de poema, porque a gente vê que temos um verso rimando com o outro sendo intercalado por um verso que não rima. Então a gente vê que existe ali a presença de uma técnica, mesmo que seja de uma pessoa que pouco estudou. Por quê? Porque ele entende que a musicalidade é extremamente importante para o andamento desse poema. Certo, gente? Além de, claro, da temática que está presente nesse texto, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho do que é a literatura de cordel através das características que a gente apresentou para vocês e do exemplo do texto do Patativa do Assaré, certo? Até a próxima! Até a próxima, professora Joyce. Muito obrigada. Ela é maravilhosa, né, gente? Vocês conseguiram entender o contexto, né, dessa literatura de cordel. É uma literatura popular. Vamos ver agora um trechinho do cordel, O Testamento do Cachorro, de Leandro Gomes de Barros. Eu vi narrar um fato que fiquei admirado. Um sertanejo me disse que nesse século passado viu enterrar um cachorro com honras de um potentado. Um inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu o dito cachorro. E o inglês disse então, me enterra esse cachorro, ainda que gaste 1 milhão.
Então, é um elemento da nossa cultura popular, do nosso folclore. Outro elemento, é muito presente, inclusive, que eu adoro, da nossa cultura popular, são as adivinhas. As adivinhas ou adivinhações, elas começam tradicionalmente com a pergunta, o que é o que é? Elas fazem parte da literatura popular e das brincadeiras folclóricas. Vamos ver algumas? Vamos lá. O que é o que é? Tem cabeça e tem dentes, não é bicho e nem gente. A resposta já está até aí. A imagem é o alho, né? Tem cabeça e tem dente e não é bicho nem é gente. E o que é o que é? O que uma impressora disse para outra? Essa folha é tua ou é impressão minha? O que é, mesmo atravessando o rio, não se molha. Então, esses são só alguns exemplos, né, de adivinhas que nós temos. São várias. Dá um Google aí, pesquisa adivinhas e fiquem trocando adivinhas antes de começar a aula, que é divertido. Outro elemento da cultura popular são os provérbios. Provérbios e ditados são expressões ditas no dia a dia, no discurso informal, cujas origens são das experiências humanas. Estas frases populares, elas carregam consigo um conhecimento. Por isso, transmitem sabedoria de quem fala e lição para quem ouve. Os provérbios e os ditados, eles sempre tentam trazer uma lição, um ensinamento. Quais são as características, né, desses provérbios, desses ditados? Eles são textos curtos, eles transmitem ensinamentos. Alguns deles possuem rimas, recurso que facilita a memorização. Eles são transmitidos oralmente entre gerações e surgem das interações cotidianas. Então, os provérbios e os ditados, eles trazem um ensinamento, né? Eles são transmitidos oralmente. Às vezes, eles têm rima para facilitar a memorização. A gente vai ver alguns provérbios agora. Olha só. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. É um provérbio chinês. Águas mansas não fazem bons marinheiros. Escutei muito essa frase da minha mãe. Naqueles momentos que a gente está passando por atribulações, minha filha, águas mansas não fazem bons marinheiros. Ou seja, para você ser bom, você tem que passar por essas atribulações e saber como sair delas, né? Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Olha aí, a gente tem um provérbio bíblico. Inclusive, na Bíblia existem vários. Dá um Google, pesquisem aí. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Isso é um clássico dentro de casa, quando a mãe está... A mãe, basta olhar para a gente já sabe que está errado, né? Porque para meio entendedor, meia palavra basta. Basta ela olhar assim, ok, já entendi, vou ficar quieta. O seguro morreu de velho. Outro provérbio brasileiro. O apressado, esse vocês sabem, come cru. A gente precisa ter paciência. As coisas boas vêm quando estamos distraídos. Eu também escutei já essa uma vez. Porque às vezes a gente fica com tanta ânsia, né, de querer chegar nos nossos objetivos, que aí acaba que passa e a gente nem vê. Então, as coisas boas vêm quando a gente está distraído, às vezes quando a gente nem espera. As parlendas. As parlendas são rimas infantis que divertem as crianças, ao mesmo tempo que trabalham com a memorização e a fixação de alguns conceitos. Segundo estudiosos, as parlendas servem como sistemas educativos, que fazem parte da literatura popular oral e do folclore brasileiro. Vamos lá para uma parlenda. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura-bolo e mata-piolho. Gente, isso é um clássico para a gente aprender os dedos. Vamos lá. Dedo mindinho, seu vizinho. Uns falam pai de todos, eu falo maior de todos. Fura-bolo e mata-piolho. Até hoje eu passo isso para minha filha. Porque a gente, lógico, aí depois, né, a gente vai entender que é o anelar, o indicador, enfim. Mas é uma forma didática da gente estar ensinando para a criança. E existem várias outras. E um dos elementos que eu mais gosto do folclore e da cultura popular
são as danças, não é por menos, né? Eu, como bailarina, adoro uma dança. Então, vamos falar sobre as danças brasileiras. As danças brasileiras, elas surgiram da fusão de cultura europeia, africana e indígena, aliada às manifestações oriundas do próprio país. A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local e, sobretudo, mundial. No Brasil, muitas tiveram grande destaque e se tornaram atrações populares, como as danças folclóricas, por exemplo. É relativamente recente, resultando do encontro de tradições culturais diversas, principalmente de influência europeia, africana e nativa. A influência indígena e negra aumenta ou diminui conforme a região, e por isso apresenta uma grande diversificação regional. O que isso quer dizer? Dependendo da região, a gente tem mais influência indígena ou mais influência africana. Por exemplo, no nosso estado do Amazonas, nós temos mais influência indígena, né? Eu sempre falo que tem sangue indígena correndo aqui nas minhas veias. Nós temos forte influência indígena. Consequentemente, as nossas danças, as nossas manifestações culturais, de uma forma geral, vão apresentar mais elementos dessa cultura indígena. É uma grande mistura, gente. Isso é resultado do nosso processo de colonização. Fomos colonizados por europeus, pelos portugueses. Aí chegaram os africanos e aqui estavam os indígenas. Então, nessa grande mistura, originou-se a nossa cultura brasileira. A gente vai falar agora de algumas danças pontuais de cada região do país, ok? Vamos começar conversando sobre o fandango. O fandango é uma dança típica da região sul. O termo fandango designa uma série de danças populares, chamadas de marcas. O fandango são várias danças e cada dança é chamada de marca. No Paraná, os dançarinos executam variadas coreografias. Tem anu, andorinha, chimarrita, tonta, cana verde, caranguejo, vilão de lenço, charazinho, chara grande, sabinha, marinheiro, etc. Essas são as marcas do fandango. O acompanhamento musical é feito com 2 violas, uma rabeca e um pandeiro rústico, chamado de adufo. A gente colocou aí até a imagem desses instrumentos. As coreografias das marcas paranaenses constam de rodas abertas ou fechadas, uma grande roda ou pequenas rodas, fileiras opostas, pares soltos e unidos. É uma dança bem diversificada. Os passos podem ser valsados, arrastados, volteados, entremeados de palmas e castanholar de dedos. Entremeados, quando a gente fala, é misturado. Pode ter palma, pode ter estalar de dedo, entre outras coisas. O sapateado vigoroso é feito somente pelos homens, enquanto as mulheres arrastam os pés e dão volteios soltos. Devido à sua importância cultural, o fandango foi estabelecido como um bem imaterial do sul do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olha a importância do fandango para o país, né? Ele tem uma importância cultural enorme. Ele tem elementos específicos. Os homens fazem o sapateado com mais, força, as mulheres dão as voltas soltas, utilizam, as vestimentas. Então, existem elementos específicos dessa dança que fazem parte da cultura do Brasil e, por isso, ela foi considerada um bem imaterial. Na região Nordeste, nós temos o maracatu. O maracatu é uma dança folclórica de origem afro-brasileira, típica do estado de Pernambuco. Surgiu em meados do século XVIII, a partir da miscigenação musical das culturas portuguesa, indígena e africana, uma grande mistura, né? Possui uma forte característica religiosa. Nós temos 2 tipos de maracatu, tá, gente? Vamos ver o primeiro. O primeiro é o maracatu nação ou de baque virado. O registro mais antigo que se tem sobre o maracatu de baque virado data de 1711, mas a sua origem é incerta. O que se sabe é que ele surgiu em Pernambuco e vem se transformando desde então.
A manifestação tem relação com o candomblé, que é uma religião de matriz africana, de origem africana, e com a coroação de escravos negros, antiga estratégia de dominação desse povo pelos colonizadores. O maracatu de baque virado tem na figura maior o batuqueiro e suas alfaias como personificação maior do seu ritmo. Aí tem a imagem do batuqueiro. O ritmo é marcado por instrumentos de percussão e a dança se desenvolve num cortejo que conta com rei, rainha e toda uma corte simbólica. Esse é o maracatu nação ou maracatu de baque virado. Agora a gente vai ver o outro tipo de maracatu, que é o maracatu rural, também conhecido como maracatu de baque solto. O maracatu rural ele não tem vínculo religioso e ele se associa ao folclore pernambucano. É conhecido também como maracatu de baque solto. Os personagens principais dessa manifestação são os caboclos de lança, representados pelos trabalhadores rurais. O caboclo de lança, com seus chocalhos, que levam o nome de surrão, caixa de guerra, bombinho, ganzá e porca, que são instrumentos e sons similares ao da cuíca, dão a marcação frenética do seu ritmo. Então, maracatu é uma dança típica do Nordeste, Pernambuco, certo? Ela tem vários instrumentos de percussão. Como assim instrumentos de percussão, professora? Aqueles que a gente consegue emitir um som a partir da batida ou da fricção, quando a gente arrasta, como é o caso do reco-reco. A catira é uma dança da região sudeste, executada por algumas regiões, exclusivamente por homens, organizados em duas fileiras opostas. Na extremidade de cada uma delas fica o violeiro, que tem à sua frente o seu segunda, isto é, o outro violeiro ou cantador que o acompanha. Olha só, a catira, informação importante, é executada somente por homens. Eles fazem duas filas, os violeiros ficam lá na frente, e eles fazem a evolução da dança, uma fila de frente para a outra. E o interessante é que eles têm vários sapateados. Dá um Google, pesquisa aí vídeos de catira que vocês vão ver vários. E é como se fosse quase um duelo. Eles ficam evoluindo nas filas, como se eles estivessem conversando através da dança. E na região norte nós vamos falar do carimbó. É uma dança típica da região norte, né? Dança de roda típica do Pará, formada por homens e mulheres, com um solista no centro, que baila com requebros, trejeitos, passos miúdos arrastados e ligeiros. No carimbó, as mulheres dançam com saias longas coloridas, florais, compridas, franzidas e amplas, com blusa geralmente branca e curta. Adornam pulseiras e colares de sementes grandes. Enfeitam o cabelo com rosas ou camélias e os pés ficam descalços. Já o vestuário dos homens, ele é mais simples, sendo o costume utilizar uma calça branca estilo uma bermuda, com a bainha dobrada, blusa florida e pés descalços. O nome carimbó deriva do instrumento de percussão indígena chamado de curimbó, que na língua tupi quer dizer pau oco. Em 2014, o carimbó foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olha só, vimos duas danças que são reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Para vocês terem noção da importância dessas danças folclóricas. Elas carregam a nossa história. O fandango carrega um pouco da história do Brasil. O carimbó também carrega, cada um na sua região. No carimbó, as mulheres já dançam com as saias, as flores no cabelo. No fandango, não, já é diferente. Elas usam as vestimentas típicas da região sudeste, que foi fortemente colonizada pelos europeus. Ok? Então, a gente viu alguns elementos da nossa cultura e do nosso folclore brasileiro. Quando tiver tempo, dá uma folguinha, dá um Google, pesquisem algum desses elementos para vocês visualizarem melhor, ok?
Hoje nós falamos sobre folclore e amanhã nós temos muito mais novidades. Espero uma boa pesquisa para vocês e amanhã participem, por favor. Exatamente. Então fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã.